É o Grupo Cidade no Fórum Novo Mercado, Novos Métodos. Recebendo aqui agora Luiz Candreva. Ele é, a sua descrição aqui está como um dos maiores futuristas do Brasil. Candreva, é um prazer recebê-lo. Obrigado pela atenção. O que é, então? Explica pra gente o que é um futurista. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, mas em primeiro lugar é importante dizer, ninguém prevê o futuro, especialmente futuristas. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Vou já tirar isso da sala, já que o pessoal começa a falar, mas sabe o que vai acontecer? Isso não é astrologia. Na verdade, o futurista desenha cenários de futuro para tentar entender as oportunidades e riscos que podem acontecer. Isso pode se aplicar tanto para política, governos, economia de maneira geral, ou para negócios, que é o caso aqui. Hoje a gente vai fazer um bate-papo falando sobre isso. Como é que a gente pode antecipar eventuais riscos e também oportunidades para poder aproveitar o que aí fazer o que eu chamo de sequestrar relevância, conquistar valor futuro e com isso dar longevidade para a relevância dos negócios. Certamente você se baseia em dados, não é? Como você falou, não é a proposta de prever o futuro, mas de se basear na experiência, no que acontece no mercado, para entender o futuro. Como é que se faz isso? A partir de que dados que você leva em conta no mercado, por exemplo? Bem colocado, Thiago. Isso sempre, obviamente, a partir de os fatos que a gente tem. A gente não tem fatos futuros, né? A gente não consegue determinar um fato. Então, a gente trabalha com probabilidade. Como é que a gente faz? Tem várias metodologias. Uma que eu gosto muito, por exemplo, é uma que a gente usa de sinais. Sinais fracos, sinais fortes. Como é que a gente faz esse negócio? Pô, pensa numa eventual transformação. Agora está na moda inteligência artificial, chat GPTs e tal. Imagina que isso ocupa o espaço de alguma empresa, de algum profissional. O que acontece num próximo passo? Qual é uma consequência óbvia disso? Essas são mais fáceis de ver. Mas e as não óbvias? Qual é a consequência da consequência? Então, quando a gente desenha isso, a gente plota isso num gráfico, a gente começa a desenhar, a gente começa a entender o que pode acontecer daqui, não só 5 anos, mas daqui 50, daqui 100. E a partir disso, traz para o valor presente para conseguir desenhar uma estratégia. Um exemplo claro, olhando para trás, fica mais fácil. Imagine você, Thiago, há 50 anos mais ou menos, a gente inventou o computador pessoal. As consequências do computador pessoal não são outros computadores. Também são, mas são essencialmente uma mudança na sociedade, como a sociedade acompanha. Tem muita gente que vai ver esse conteúdo nosso através de um smartphone, por exemplo, a capacidade de trabalho. Então, as consequências são variadas e entender essa origem, esses sinais fracos, provavelmente traz para a gente uma capacidade de olhar para frente e uma probabilidade de entender o que vem pela frente. Essas rupturas que a vida da gente passa, né? Tal hora disseram que o rádio ia morrer porque a TV chegou, depois chegou a internet, disse que alguma outra coisa ia morrer. A inteligência artificial, ela também vai matar, pela experiência, vai matar alguma coisa? Olha, eu acho que todas essas evoluções, a eletricidade, a evolução da computação de maneira geral, todas elas foram muito importantes, mas a gente sempre guardou conosco um monopólio. O monopólio é esse, o monopólio do pensamento. Isso sempre foi nosso, mesmo com todas as transformações. E dessa vez, pela primeira vez, talvez a gente perca esse monopólio. Então, de fato, é uma transformação diferente. Basta ver o potencial, para quem já usou, para quem já brincou com rede social, com inteligência artificial, de alguma forma, já percebeu que aquilo tem o potencial de transformar as pessoas em pessoas mais produtivas no primeiro momento. Então, eu costumo dizer que a AI não vai sequestrar a sua ocupação, mas vai sequestrar o seu tempo ocupado. Num primeiro momento. Num segundo, eu imagino que sim, muitas das nossas atividades vão desaparecer. E desaparecer sem criar tantas novas quanto aconteceu no passado. O que não necessariamente é um problema. A gente associa isso a um problema quando a gente imagina que o acesso à riqueza vem através do trabalho. A gente associa o desemprego a uma coisa muito preciosa, porque hoje, de fato, ele é. Mas olhando para frente, alguém não ser ocupado talvez remeta ao que aconteceu aos gregos lá atrás, que de fato não trabalhavam, mas tinham tempo para criar o amanhã, a astronomia, o teatro, a matemática, a biologia, foram todos criados pelos gregos que tinham ali o seu tempo de ócio, o tal do ócio produtivo. Então, acho que a gente tem uma bifurcação pela frente. Entender como usar essas ferramentas é chave, tal de literação digital é chave para que talvez a gente não caia num vale perigoso em que a sociedade tem a fibra social seja rompida. Mas por outro lado, a gente tem uma grande oportunidade de viver ainda mais o melhor momento da humanidade pelas próximas décadas. Luiz Candreva é um dos convidados, um dos palestrantes aqui do Fórum Novo Mercado, Novos Métodos. As grandes corporações, esse papo nosso parece que é coisa de grande corporação, de grandes conglomerados. É possível, quando se fala em inovação, gestão, tecnologia, avanço e tal, pensar em pequenas empresas, médias, é acessível tudo isso, claro, proporcionalmente? A tecnologia tem um condão de quanto mais poderosa ela é, mais democrática ela se torna. Basta ver o celular, o mobile.
ele é muito mais democrático do que o computador pessoal. Então, o grande acesso à internet não veio pelo computador, veio pelo mobile, pelo telefone celular. Hoje a gente tem mais telefones celulares, mais linhas de telefones celulares do que escovas de dente no mundo, para você ter uma ideia. Então, quanto mais poderosa é a tecnologia, mais acessível ela será. O que significa que os pequenos, médios negócios não só podem, como devem utilizar essas tecnologias para conseguirem competir com os grandes, inclusive, e entre eles também. Então, inteligência artificial, por exemplo, não é algo que vai lhe diferenciar no mercado. Ela não vai adicionar, mas ela com certeza subtrai 100% da sua relevância, caso você não esteja usando. Então a sobrevivência hoje está vinculada a você abraçar essas tecnologias. E o mais legal de tudo isso é que é só aproveitar para usar. Hoje elas são tão fáceis de aprender, de começar, que é uma linguagem muito intuitiva. Por isso são tão democráticas e tão acessíveis também. Para encerrar, Luiz Candreva, aqui a gente está num fórum que debate governança, gestão, inovação, mercado, e a Gomes de Matos tem um know-how muito impressionante nessa área. Falamos dos pequenos. As empresas estão entendendo a necessidade de uma gestão moderna, não apenas porque são boazinhas e tal, mas porque o negócio precisa disso mesmo, de gestão, de inovação, de compreender onde se está situado. As empresas estão percebendo e estão investindo nisso? Eu tenho cada vez mais participado. Agora, no último ano, eu recebi uma série de convites para ingressar em conselhos de administração, boards de maneira geral e até advisors. O que eu percebo é que as empresas sabem que elas precisam fazer algo, elas não têm muita ideia ainda do que. É uma dificuldade em entender a tal da ambidestria, que é basicamente você gerar receita no presente e relevância no futuro. Como equilibrar, qual é o ajuste fino para essas coisas? Acho que as empresas têm uma dificuldade nisso e estão procurando maneiras de resolver isso. Algumas já encontraram maneiras mais eficientes, outras ainda têm uma dificuldade maior, mas certamente todas que existirão daqui 3, 4, 5 décadas, com certeza terão olhado para isso. Então, é chave para a sobrevivência do negócio conseguir equilibrar a gestão dentro do plano macro, olhando também para o futuro e não só para o presente. Luiz Candreva conversando conosco, ele vai agora para a palestra dele aqui no Fórum Novo Mercado, Novos Métodos. Muito obrigado. Obrigado. Prazer demais conversar contigo. Valeu. Valeu, gente.